Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Aqui é a professora Érica para uma nova videoaula. E hoje iremos falar sobre os átomos. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Antes da gente definir o que é um átomo, vamos primeiro definir o que é matéria. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Uma pequena pergunta. Você acha que você é matéria? Pense um pouco. Você possui massa? Você ocupa lugar no espaço? Bom, se você disse sim para as duas perguntas, isso significa que você é matéria. Então, pessoas são matéria. A água, ela possui massa? Sim. Ela ocupa um lugar no espaço? Sim. Então, podemos dizer que a água também é matéria. Um caderno. Você acha que um caderno pode ser definido como matéria? Sim, um caderno é matéria. A mesa que você está a cadeira que você está sentado e a mesa que está o seu livro também é matéria. Uma bola que você joga futebol também pode ser considerada matéria. Tanto você quanto esses objetos são considerados matéria. Por que são considerados matéria, tia? Porque eles apresentam massa e ocupam lugar no espaço. Agora preste bastante atenção na pergunta. O ar, ele é matéria? Pergunta difícil, não é, turminha? Pense um pouco. O ar é formado por vários compostos químicos. Cada composto químico tem sua massa. E o ar, ele ocupa um determinado espaço. Como assim? Pense um pouquinho. Observe aqui a imagem. Tem uma jovem enchendo um balão. Você está colocando ar dentro do balão. Esse ar que você está colocando dentro do balão, ele não está ocupando o espaço do balão, é tanto que o balão está aumentando o seu volume? Então, eu posso dizer que o ar ocupa espaço. Observe aí na imagem. Você está vendo, o balão está aumentando o seu volume. Então, o ar está ocupando todo o espaço do balão. Lembra que eu falei anteriormente? O ar tem vários compostos e cada composto tem a sua massa. Então, eu posso dizer que que o ar tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, o ar também é considerado matéria. Agora, pense na sombra. Sim, aquela projeção, quando você está em um determinado local com uma boa luminosidade e fica no chão o seu desenho, vamos dizer assim. Você acha que é matéria? Pense. Bom, a sombra não tem massa. Se não tem massa, já não posso considerar matéria, né? Ela é apenas uma projeção da sua imagem, ok? Então, uma sombra não pode ser considerada matéria, como também você se ver no espelho, a imagem projetada no espelho não pode ser considerado matéria, ok? Então, deixar bem destacado, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Não esqueça, massa e espaço. Não é só dizer que é tudo que tem massa ou dizer que é tudo que ocupa lugar no espaço. Tem que dizer direitinho. Massa, matéria, é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, vamos continuar. Agora que você já compreendeu o que é matéria, vamos entender o que é um átomo. Há muito tempo,
estuda a matéria, quer entender como a matéria se comporta, os estados da matéria, a sua composição. Então, ele, né, em seus pensamentos e entendimentos, resolveu dividir a matéria. Como, por exemplo, você pode observar na imagem do senhor cortando um pão. Então, ele cortou o pão e continuou a cortar este pão, cortar e cortar e cortar, até chegar um momento onde ele não conseguia mais dividir o pão. Tia, o pão é matéria? Sim, meu jovem e minha jovem. Lembre, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. O pão, ele possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, o pão é matéria. Então, ao tentar dividir a matéria, chegou um momento onde ele não conseguia mais dividir a matéria. E aí, ele deu o nome daquela partícula, aquela menor unidadezinha do pão, de átomo. Átomo, se a gente for estudar, né, a palavra, significa indivisível. Tomo é divisão. A é negação. Não divisível. Então, o átomo ele não seria divisível, ok? Seria a menor parte da matéria. Toda matéria é formada de átomos, ok? Eu posso dizer que o átomo é a unidade fundamental da matéria. Toda matéria é formada por átomos. Tia, eu sou matéria, então eu sou formada por átomos? Exatamente. Você é formada por átomos. Vários e vários e vários e vários átomos. Tia, meu cachorro é formado por átomos? Também. O meu caderno? Também. Meu celular? Também. Tudo que for matéria possui átomos. Legal, né? Um homem ainda se perguntando, bom, eu consegui dividir a matéria e dividindo até chegar um momento que eu não conseguia dividir, que ficou sendo a unidade fundamental da matéria, aquilo que toda matéria é formada, o átomo. Mas será que eu conseguiria dividir o átomo? E como eu conseguiria dividir o átomo? Durante vários e vários e vários e vários anos, houve o estudo do átomo, sabe, para determinar se o átomo poderia ser dividido. E como poderíamos dividir e do que ele seria composto. E existem vários modelos atômicos. O que são esses modelos atômicos? Foram estudos que caracterizaram o átomo e identificaram do que ele é formado. Não se preocupe, os modelos atômicos serão assuntos das outras séries, mas iremos aprender hoje do que o átomo é formado. Bora lá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Bom, aqui nós temos a matéria. Se uma gota d'água pode ser matéria? É claro, meu jovem. A água não tem massa? A água não ocupa lugar no espaço? Se você colocar a água no copo, ela está ocupando o espaço do copo. Se você colocar numa panela, ocupa o espaço da panela. Então, e também tem massa. Então, eu posso dizer que a água é matéria. Agora, imagine uma gotícula de água. Aquela gotícula é matéria, ok? Nessa gotícula, a gente vai encontrar as moléculas. Calma, falaremos um pouco mais sobre elas daqui a pouco. Não se preocupe, ok? Toda matéria é formada por moléculas e toda molécula é formada por átomos. E todo átomo vai ter duas regiões distintas: a eletrosfera e o núcleo. A
eletrosfera, esta região onde eu estou mostrando agora, vai conter os elétrons. Os elétrons moram na eletrosfera. E temos a região do núcleo. Na região do núcleo, nós vamos encontrar os prótons e os nêutrons. Então, recapitulando, temos a matéria. Matéria, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Na matéria, nós temos as moléculas. Toda matéria é formada por moléculas. E essas moléculas são formadas por átomos. Belezinha? Nos átomos, nós temos duas regiões distintas. A eletrosfera, que é o local onde a gente vai encontrar os elétrons, e aqui estão representadas por essas bolinhas verdes, e temos o núcleo. O núcleo, iremos encontrar nele os prótons e os nêutrons. Os prótons estão sendo representados por essas bolinhas vermelhas e os nêutrons estão sendo representados pelas bolinhas brancas. Os elétrons, eles possuem uma carga negativa e os prótons, eles apresentam uma carga positiva. Bom, para vocês, até o momento, fica tudo por aqui. Só lá no ensino médio, vocês vão ver que dá para dividir os prótons e os nêutrons. Calma, jovem, isso é só lá para mais tarde. No ensino médio, vocês irão ver esta parte. Até o momento, ficamos até o átomo, os prótons, os nêutrons e os elétrons. Ok? Então, mais uma vez, nós temos a matéria, que é formada por moléculas, que é formada por átomos. Os átomos são formados por elétrons, prótons e nêutrons. Os elétrons possuem carga negativa, os prótons possuem carga positiva e os nêutrons não possuem carga. Os prótons e os nêutrons estão dentro do núcleo e os elétrons estão na eletrosfera. Ok? Então, vamos continuando. Agora que você já entendeu o que é matéria e o que é átomo, a gente vai ver algumas definições importantes para o estudo da química. Uma delas é o elemento químico. O elemento químico é o conjunto dos átomos com o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons no núcleo. Então, basicamente, o que é um elemento químico? É um elemento, tá, que vai apresentar o mesmo número de prótons. Lembra, os prótons a gente encontra dentro do núcleo, belezinha? Cada elemento ele é representado por um símbolo. Observe aqui. Aqui nós temos o símbolo. O elemento químico ele sempre vai vir representado com uma letra maiúscula, tá? Sendo apenas uma letra maiúscula ou pode apresentar duas letras, uma maiúscula e uma minúscula. A primeira sempre virá maiúscula. Também podemos encontrar algumas informações. Quais são elas? O número de massa e o número atômico, ok? Um número de massa ele vem do lado esquerdo ou do lado direito. E o número atômico vem do lado esquerdo normalmente. O número de massa é representado pela letra A maiúscula e o número atômico é representado pela letra Z. Aqui nós temos um exemplo de um elemento químico, que é o carbono. O carbono ele é representado com C maiúsculo. Vamos ver mais alguns elementos químicos? Antes da gente ver mais alguns elementos químicos, temos aqui um outro exemplo que eu falei, que pode vir a massa tanto do lado esquerdo como do lado direito. Vamos ver aqui outros elementos químicos. O primeiro que a gente tem é o carbono. Aqui nós temos o boro, que é representado com um B maiúsculo.
Temos o flúor, que é representado por um F maiúsculo. Como eu disse, ele pode vir apresentando apenas uma letra, como pode vir apresentando duas letras, no qual a primeira sempre vai vir maiúscula e a segunda vai vir minúscula. Aqui nós temos o hélio, aqui nós temos o polônio e aqui nós temos o lítio, ok? Esses são alguns elementos químicos. Vocês podem encontrar uma variedade de elementos químicos. Vocês podem procurar na internet a tabela periódica. Na tabela periódica vocês vão encontrar esses elementos químicos organizados em famílias ou grupos, beleza? Agora que você já aprendeu o que é elemento químico, vamos aprender um pouco mais. Lembra que eu falei, né, que toda matéria é formada por moléculas, que é formada por átomos? Vamos entender agora o conceito de molécula. Molécula é o conjunto de átomos iguais ou diferentes unidos por ligações covalentes. Tenha calma, ligações covalentes serão assuntos das próximas séries. Você precisa entender o quê? Que a molécula é formada por átomos que estão ligados entre si, ok? Mas se eu pedir a definição de molécula, você vai botar bonitinho, porque eu sei que você é um aluno top. Então você vai colocar, é um conjunto de átomos iguais ou diferentes unidos por ligações covalentes. As moléculas são eletricamente neutras. Tia, o que quer dizer eletricamente neutras? Significa que a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons é igual, ou seja, essa molécula não vai estar carregada positivamente ou negativamente. Por que ela não vai estar carregada positivamente ou negativamente? Porque a quantidade de prótons e a quantidade de nêutrons é igual. Positivamente, negativamente. Positivamente significa que ela está carregada com mais. Negativamente significa que ela está carregada com menos. Beleza? Então vamos continuando. Aqui podemos encontrar alguns exemplos de moléculas. Temos o gás hidrogênio. Mas tia, estou vendo só um elemento. Bom, temos apenas um elemento, que é o hidrogênio. Porém, se você observar aqui, tem um número 2. Esse número 2 está indicando que eu vou ter dois hidrogênios. Um vai estar ligado ao outro, o que vai formar uma molécula. Aqui nós temos a nossa linda e maravilhosa água, H2O. A água é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Como é que a tia sabe que é um? Aqui eu sei porque que o hidrogênio é 2 por causa desse 2. E o oxigênio, como é que a tia sabe que é um? Bom, como aqui não tem nada, fica subentendido que tem um. O mesmo acontece aqui com o gás de dióxido de carbono, o gás carbônico. Que aqui, como não tem nenhum número, significa que eu tenho apenas um carbono. E aqui, como eu tenho dois oxigênios. Vamos voltar primeiro para a água. A água, ela vai ter, né, dois hidrogênios ligados a um oxigênio. E aqui eu vou ter um carbono ligado a dois oxigênios. Belezinha? Lembrando, como eu disse, uma molécula ela pode ter átomos iguais, como aqui, ou átomos diferentes, como a gente observa. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio e aqui eu tenho um átomo de oxigênio. Aqui eu tenho um átomo de carbono e aqui eu tenho um átomo de oxigênio, ok? Átomos diferentes, o mesmo átomo, ok? Observe aqui como seria a representação. Ó, tem uma bolinha e uma bolinha. Cada bolinha está representando um átomo. E tá vendo esse pauzinho aqui entre essas duas bolinhas? Está representando a ligação existente entre esses dois átomos. O mesmo você pode observar aqui,
que eu tenho 2 oxigênios, ou seja, eu tenho 2 átomos iguais. O gás oxigênio é o gás que a gente respira, não é? E temos aqui o gás carbônico, que é formado por COO. Tem um carbono ligado a 2 oxigênios. Lembrando, uma molécula vai ser um conjunto de átomos, que esses átomos sendo iguais ou diferentes, estão ligados por ligações covalentes. Olha as ligações aqui, ok? Temos átomos iguais e temos átomos diferentes, belezinha? Bom, no copo de água você vai encontrar várias e várias molequinhas. As moléculas, nossas queridas molequinhas, estão presentes em várias matérias diferentes, ok? Aqui neste lindo e maravilhoso copo de água, que você sacia a sua sede, você pode encontrar várias moléculas de água. Aqui está a representação dessas moléculas de água. Lembrando, eu vou ter um oxigênio ligado a 2 hidrogênios, beleza? Então, vamos continuando. Bom, observe aqui nesse meme, tem assim, cuidado, chão molhado. E aí tem várias molequinhas no chão. Essas molequinhas aqui, elas são moléculas de água. Por isso o trocadilho, a brincadeira. Cuidado, chão molhado. Por que está chão molhado? Porque essas moléculas aqui são moléculas de água. Normalmente o oxigênio ele é representado vermelho, hidrogênio ou preto ou branco, mas é mais usável o branco, ok? Então aqui várias moléculas de água no chão, deixando o chão molhado. Agora olhe esse outro meme. Quando a pessoa faz aulas de química, tem água a 9 km e tem H2O a 50 km. Hoje, você aprendeu que H2O é a fórmula química da água. Então, você não ia percorrer os 9 quilômetros, né? Você ia ali por outro caminho, os 50 metros. Pois hoje você já sabe que a fórmula química da água é H2O. Não esqueça disso, não caia em pegadinhas, ok? Belezinha? Pegue o seu, se você tiver um irmãozinho mais novo, tente perguntar a ele, hoje você bebeu H2O? Veja a reação dele. Vamos ver se ele vai saber que H2O é a fórmula química da água. Ou um irmão mais velho, ou uma tia, um tio, a mamãe ou o papai. Pergunte a alguém, belezinha? Então vamos continuando. Agora que você já aprendeu o que é matéria, o que é átomo, o que é elemento químico e o que é molécula, você vai aprender o que é uma substância. Substância é qualquer espécie da matéria formada por uma composição constante de elementos químicos e que tenha propriedades físicas e químicas definidas. A substância ela pode ser dividida em substância simples ou substância composta. Vamos diferenciá-las? As substâncias simples são aquelas que apresentam características próprias, propriedades físicas constantes e são formadas por átomos de um tipo de elemento químico. Quais são os exemplos, professora Érica? Bom, temos como, por exemplo, o hidrogênio, que é representado pelo H2O, ou o H2, desculpa. Temos o gás oxigênio, que é formado por O2. Temos o flúor, F2, o iodo, I2, o ouro, AU, e o ferro, Fe. Tem outros, tá? Esses aqui são alguns exemplos. Lembrando, um elemento químico, ele vai ter o que? A representação dele, né? Letra maiúscula, podendo ser uma única letra ou duas letras. Quando eu tenho apenas uma letra, ela vai estar maiúscula. Quando eu tenho duas letras, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Não esqueça. Agora que você já aprendeu o que é uma substância simples, vamos para uma substância composta. A substância composta são aquelas que apresentam características próprias, propriedades físicas constantes
e são formadas por átomos de elementos químicos diferentes. Vamos ver aqui o exemplo. Nós temos o exemplo, a água, que é formada por H2O, a amônia, que é formada por NH3, o ácido sulfúrico, que é formado pelo H2SO4, o fosfato trissódio, que é formado pelo Na3PO4, e o óxido de ferro 3, que é formado por 2 ferros e 3 oxigênios. Então, uma forma de você determinar se a substância é simples ou é composta é ver os elementos presentes nela. Quando você tem apenas o mesmo elemento, exemplo, aqui eu só tenho hidrogênio, aqui eu só tenho oxigênio, aqui eu só tenho flúor. Eu posso ter 2 flúor, mas os dois são o mesmo elemento. Aqui o iodo, são 2 iodos, porém é o mesmo elemento. Ambos são o quê? Iodo. Agora observe aqui. Aqui eu tenho elementos diferentes. Eu tenho o hidrogênio e eu tenho o oxigênio. Como são elementos diferentes, vai ser uma substância composta. Substância simples, mesmo elemento. Substância composta, 2 ou mais elementos diferentes. Aqui eu tenho o nitrogênio e tenho o hidrogênio. Olha, são elementos diferentes, então é uma substância composta. Aqui, o ácido sulfúrico, eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Eu tenho 3 elementos diferentes, então é uma substância composta. Tia, eu não estou sabendo esses nomes que a tia está dizendo. Tá vendo que são 3 letrinhas diferentes? Como são 3 letrinhas diferentes, é uma substância composta. As letrinhas aqui é tudo igual, não é não? A tia, mas aqui não é igual não. Sim, mas aqui representa um mesmo elemento químico. Ok? Então, vamos continuando. Para você entender bem, né, a diferenciação de substância simples e substância composta, vamos ver alguns exemplos aqui com imagens. Cada bolinha aqui está representando um átomo. Aqui nós temos o gás oxigênio, que é formado pela ligação entre um oxigênio e o outro, ok? Beleza? Se vocês observarem, as bolinhas são iguais, ambas são vermelhas, redondinhas, ok? Quando eu tenho átomos iguais, eu tenho uma substância simples. Outro exemplo, aqui eu tenho o fósforo. O fósforo é formado por 4 flúoros. Esse F é de flúoros, tá? Não é de fósforo, esse F é de flúoros. O fósforo é formado, né, por 4 átomos de flúor. Então, eles são formados por 4 elementos iguais, 4 átomos iguais, ok? O que caracteriza ele como uma substância simples. Agora vamos comparar com as substâncias compostas. Aqui nós temos a molécula de água. A molécula de água é formada por oxigênio e hidrogênio. Tem 2 átomos diferentes, o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio, o caracterizando como uma substância composta. Aqui nós temos o ácido clorídrico. O ácido clorídrico é formado por hidrogênio e cloro. Cada bolinha aqui está representando um átomo. Aqui também, cada bolinha está representando um átomo, tá? Nós costumamos representar o átomo com uma bolinha, uma esfera. Aqui eu tenho um átomo de hidrogênio e aqui eu tenho um átomo de cloro. Então, lembre, se eu quero diferenciar uma substância simples de uma substância composta, eu vou olhar os elementos presentes nessa substância. Se todos os elementos forem iguais, é uma substância simples. Se os elementos presentes nessa substância são diferentes, então é uma substância composta. Belezinha? Então vamos continuando. Agora a gente já aprendeu tudo aqui, matéria, átomo, substância, molécula. Vamos falar sobre mistura. Esse nome já é bem conhecido da gente, né? A gente costuma falar bastante
sobre mistura. Você lembra o que é uma mistura? Você sabe o que é uma mistura? Bom, a curto e grosso, eu diria, né, que uma mistura é a união de várias substâncias, não é? Mas vamos definir ela de uma forma mais bonitinha, mais conceituado quimicamente. Quimicamente, eu posso definir mistura como sendo um sistema formado por duas ou mais substâncias compostas ou simples que sejam diferentes. Ou seja, uma mistura, tá? Ela vai ser formada por duas ou mais substâncias, essas substâncias sendo simples ou compostas, tá? Mas sendo diferentes. Exemplo de uma mistura: o seu Nescauzinho. O seu Nescauzinho que você toma de manhãzinha é uma mistura. Você está misturando o leite com o Nescau, não é? Você está pegando duas substâncias. Quais substâncias são essas? O leite e o Nescau. Aí você coloca o Nescau no leite e mistura. Está realizando uma mistura. Uma mistura é a união de duas ou mais substâncias. Substâncias estas compostas ou simples. Exemplo, a nossa água mineral. Tia, a água que eu bebo é uma mistura? É sim. Você realmente pensou que a água que você bebe é apenas formada por moléculas de água ou moléculas de H2O? Bom, tenho que lhe informar. Não. O copo de água, a água que você bebe, não tem apenas moléculas de água, não tem apenas H2O ali. Na verdade, a água mineral, ela vai ter as moléculas de água e também vai ter alguns sais minerais. Quer tirar a prova? Pegue uma garrafinha d'água ou olhe o garrafão de água da sua casa. Na garrafinha, lá no rótulo, você vai ver os componentes na água. Ali vai estar dizendo quais são as substâncias presentes nela. Olha, tia, olhe lá, observe. Vai estar lá no rótulo dizendo todos os componentes da água que você está bebendo, que não é apenas H2O, viu? Bom, o bolo também é um exemplo de mistura. Você está botando ali ovos, manteiga, leite, farinha. São várias substâncias que no final vira uma única matéria, que é o nosso lindo, maravilhoso e gostoso bolo. O leite também é uma mistura, tá? O refrigerante que você toma também é um exemplo de mistura. Observe aqui o meu becker. Bom, no laboratório, nas vidrarias de laboratório, o nome dessa vidraria aqui é becker. Parece um copinho, ok? Só que é um copinho que tem essa pequena clivinhazinha assim para ajudar a derramar os líquidos que você colocar no becker. E aqui eu desenhei para vocês algumas moléculas. Okay? E aqui eu também tenho um átomo perdido. E aí aqui nós conseguimos observar, né, 2 átomos. Aqui eu tenho 3 átomos. Aqui eu tenho a mesma molécula, não é? Aqui eu tenho 2 átomos, formando aqui uma outra molécula. Cada molécula aqui está sendo uma substância diferente, está formando uma substância diferente. Então, isso dá para ver o quê? Que eu tenho várias substâncias no meu becker. Então, se eu tenho várias substâncias nesse meu becker, eu estou formando o quê? Uma mistura. A mistura é a união de duas ou mais substâncias, sendo simples ou composta. Bom, você já estudou o que é uma substância simples e o que é uma substância composta. Me diga, essa substância que eu estou indicando aqui, ela pode ser classificada como simples ou composta? Exatamente, como simples, porque apresentam
átomos iguais. Essa bolinha é igual a essa bolinha. Lembre, na química eu sempre represento o átomo como uma bolinha, beleza? Aqui eu tenho uma substância simples ou composta? Composta, eu tenho átomos diferentes. Aqui é pretinho, pretinho, e aqui é vermelho. E essa daqui é simples ou é composta? Tia. Bom, as duas são brancas, né? Mas uma tem um traço. A tia errou na hora de desenhar? Não, não errei não. Eu acho que é simples. Ô, jovem. Não, 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 não. Essa substância aqui, ela vai ser composta. Como, tia, se tem cor, a cor é igual? Bom, você não tem apenas que levar em consideração a cor, mas se as bolinhas são iguais. Como assim? Essa bolinha tem um tracinho, essa bolinha não tem. O que faz com que essa seja diferente dessa? Como os átomos são diferentes, é uma substância composta. Ok? Então, vamos continuando. Preste bastante atenção. Ainda falando sobre as misturas, podemos classificar as misturas em misturas homogêneas e heterogêneas. Primeiro, iremos falar sobre as misturas homogêneas, que também são chamadas de soluções verdadeiras. E quando a gente fala de soluções, a gente lembra de dois componentes na solução. A gente viu lá no começo do ano. O soluto e o solvente, jovem. Lembra? Eu dei até o exemplo do nosso Nescauzinho bem gostoso. O leite é o solvente e o Nescau é o soluto. E o Nescauzinho todo pronto é a nossa solução. Lembra? O solvente é aquele que vai estar em maior quantidade. E o soluto é aquele que vai estar em menor quantidade. Ok? Não esqueça, a gente viu lá no comecinho do ano. Então vamos falar um pouco mais sobre a mistura homogênea. A mistura homogênea é aquela mistura que apresenta uma única fase, ou seja, todo o aspecto dela é uniforme. A gente vai ver visualmente como ela é daqui a pouco, tá? Tenha calma. Visualmente a gente só vai conseguir ver uma coisinha. Quando a gente vê apenas um componente, nós classificamos aquele tipo de mistura como uma mistura homogênea. Observe aqui, a mistura deve ser homogênea ao se olhar em microscópio. Sim, existem substâncias que ao olho nu parecem homogêneas, mas quando vistas ao microscópio, não são homogêneas. Temos como, por exemplo, o leite. O leite, ao olho nu, a gente observa assim e pensa, eu vejo apenas um líquido branco, então é uma mistura homogênea. Oh, jovem, não é bem assim. Quando visto ao microscópio, conseguimos ver as proteínas e as gorduras presentes no leite. O mesmo com o sangue. O sangue, ao olho nu, a gente consegue observar apenas um líquido vermelho, viscoso, não é? Mas ao olhar no microscópio, bom, nós conseguimos observar que não é formado apenas pelo aquele líquido ali vermelho. Lembra? Falamos também um pouco sobre o sangue lá no começo do ano, ok? Então tenha bastante cuidado. Se as substâncias ao olho nu te apresentarem apenas um componente, apenas um aspecto visual, isso significa que elas são misturas homogêneas. E são classificadas também como monofásicas, ou seja, apresentam apenas uma única fase. Temos como, por exemplo, a água do mar. A água do mar é uma mistura, tia? Sim, ela tem vários componentes, principalmente água e sal, não é? Você consegue visualizar os floquinhos de sal presentes na água do mar? Não. Então, visualmente, você só vê uma única fase.
É como se tivesse apenas um componente, né, tia? Exatamente. O ar atmosférico, o ar à sua volta. Olha a sua volta. Você consegue ver? Não, né? Então, pode ser considerado uma mistura homogênea. O brigadeiro que você come, meu jovem. Sua mãe colocou lá manteiga, leite condensado, achocolatado, fez aquela misturinha. No final, você consegue ver ali o leite que ela colocou, o chocolate e a manteiga? Não, você vê só aquele chocolatezinho pretinho, gostosinho, né? Ali é uma mistura, você está colocando várias substâncias e ela pode ser classificada como uma mistura homogênea. Porque você está vendo uma única fase, está vendo só o pretinho. Belezinha? Agora vamos falar um pouquinho sobre a mistura heterogênea. A mistura heterogênea é aquela mistura que apresenta duas ou mais fases. Quando ela apresenta duas fases, ela é chamada de bifásica. Quando ela apresenta três fases, ela é chamada de trifásica. Quando ela apresenta quatro ou mais fases, ela é chamada de polifásica. Exemplo, água e óleo. A água e o óleo, elas não se misturam propriamente dita. Fica a água e o óleo em cima da água, não é? Ali é considerada uma mistura heterogênea, porque eu consigo visualizar as duas fases presentes na mistura. O granito, aquela mesa ou a pia de granito da sua casa. A gente também falou sobre o granito no começo do ano, né? São formados por três pedras, três minerais. E a gente consegue visualizar esses três minerais. Então, ele pode ser classificado como trifásica, apresenta três fases. Água mais óleo mais gelo. Tia, água e gelo é a mesma coisa. Pode até ser a mesma coisa. Ambos são formados por água, só que em estado físico diferente. Mas se você misturar os três, você vai conseguir visualizar as três fases: a água líquida, o óleo e o gelo, que é a água no estado sólido. Como você vai estar conseguindo visualizar cada componente, ele é classificado como uma mistura heterogênea, mais especificamente como trifásica, porque você vai estar visualizando as três fases, ok? Então, vamos continuar. Vamos observar aqui o exemplo. Aqui eu tenho a água e o óleo. Eu vou colocar esse óleo nessa água. O que é que vai acontecer? A formação de uma mistura água e óleo. E eu consigo visualizar muito bem os dois componentes, a água e o óleo. Então, isso aqui esse sistema eu classifico como uma mistura heterogênea. Agora olhe esse outro processo. Eu tenho a água e tenho um sal. Eu venho e pego esse sal e coloco nessa água e misturo esse sal. Esse sal vai se dissolver de uma forma que eu não vou conseguir visualizar ele na água. Eu tenho uma solução formada de água mais sal, no qual eu só consigo visualizar o que? A água, mas ali naquela água tem água e sal. Então, eu posso classificar essa mistura como uma mistura homogênea. Mistura heterogênea, eu consigo visualizar duas ou mais fases. Mistura homogênea é uma mistura que eu consigo visualizar apenas uma única fase. Beleza? Vamos continuando. Aqui vamos praticar para ver se a gente está sabendo bem direitinho, né? Aqui eu tenho água mais açúcar dissolvido. Aqui eu tenho água mais areia. Aqui eu tenho três substâncias. E aqui eu tenho quatro substâncias. Ok? Aqui nessa primeira, ela pode ser considerada uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. Por que uma mistura homogênea? Porque eu estou visualizando uma única fase. É uma mistura homogênea
porque eu tenho duas substâncias, a água e o açúcar, porém eu só consigo visualizar a água, né? Eu só vejo um componente. Então é uma mistura homogênea. Aqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea. Por que é uma mistura heterogênea? Eu consigo visualizar os dois componentes nessa mistura. Se ela apresenta dois componentes, ela é bifásica, trifásica ou polifásica? Bifásica. Como apresenta dois componentes, ela é bifásica. Essa daqui, trifásica. E essa daqui, polifásica. E são classificadas como misturas heterogêneas. Lembre, uma mistura heterogênea é aquela no qual eu consigo ver mais de um componente. Eu consigo visualizar mais de uma fase. Ok? E na homogênea eu consigo visualizar uma única fase. Beleza? Se for heterogênea, ela pode ainda ser subclassificada em bifásica, trifásica ou polifásica. Bifásica tem dois componentes, eu consigo visualizar duas fases. Trifásica, visualizo três fases. Polifásica, eu vou visualizar quatro ou mais fases. É só lembrar, bicampeão é campeão duas vezes, tricampeão é campeão três vezes. E o polifásico, porque várias vezes. Poli é de vários, então várias fases. Beleza? Então, bora continuar. Ainda com mais um praticando, vamos lá. Classifica as substâncias em simples ou compostos. O2, gás oxigênio. O O2 eu tenho o quê? Dois átomos de oxigênio. Se eu tenho dois átomos iguais, eu tenho uma substância simples. Vamos para a próxima. HCl, o ácido clorídrico, a gente também já falou dele hoje. Eu tenho dois átomos diferentes, eu tenho o hidrogênio e o cloro. Lembrando, o elemento químico, ele pode ser representado com uma única letra ou com duas letras. Se for uma única letra, essa letra vai estar maiúscula. Se for duas, a primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Então, se eu tenho dois átomos diferentes, dois elementos diferentes, eu tenho uma substância composta. Vamos para a próxima. H2O2. Aqui é o peróxido de oxigênio. Aquele que a mãe de vocês gosta de passar nos pelinhos do corpo para deixar bem lourinho. Pois é. Aqui eu tenho dois elementos diferentes. Dois elementos diferentes é uma substância composta. Vamos para mais uma. Tem o F4, fósforo, a gente já falou lá no começo. Aqui eu tenho quatro fósforos ligados, ou quatro fluos ligados. Então, eles apresentam o mesmo elemento químico. Se apresentam o mesmo elemento químico, substância simples ou composta? Composta, meu jovem gafanhoto. Ótimo, muito bem. Bom, galerinha, a gente vai ficando por aqui. Obrigada por assistir. Até a próxima aula. Leia o livro, faça as atividades e até!